Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Quero agradecer a vocês mais uma vez a participação aqui no Centro Espírita Casa de Tio Ormindo, rogando ao Mestre Jesus e aos seus espíritos consoladores que nos iluminem nessa exposição. E o tema nosso desta noite de hoje, ele é um tema muito interessante, porque é um questionamento que nós fazemos usualmente, mas precisamente neste nosso ano de 2020, por conta do tamanho dos acontecimentos que ocorreram e estão ocorrendo, essa pergunta ela se faz recorrente na consciência da maioria das pessoas, principalmente, meus irmãos, decorrido tanto tempo depois desse evento da pandemia pela qual ainda estamos atravessando. E é muito importante quando nós falamos a respeito do e aí, a vida continua? É muito interessante quando nós refletimos nesta frase, porque ela, ao mesmo tempo que dá a ideia da necessidade de uma resposta para algo que estamos inseridos e que sabemos ser maior do que nós, porque é a vida como um todo, é saber acerca da nossa destinação, é saber acerca do que vai ser por diante. E eu devo dizer a vocês que a resposta para essa pergunta, se a vida continua, ela tem variadas nuances a depender da pessoa que faz esse questionamento. Estamos no meio espiritista, somos espíritas, somos divulgadores da doutrina de Kardec e nós sabemos como nós, espíritos imortais que somos, nos portamos, de onde vimos, para onde vamos e como devemos agir nas mais diversas situações que nos impõem. Aliás, o codificador nos ensinou isso, basicamente, com o lançamento do Livro dos Espíritos no ano de 1857 e todo o resto da codificação kardeciana. Mas, meus irmãos, uma grande questão também está inserida nessa pergunta. Está inserida a frase básica de que depois de tudo que se passa, será que isso ainda continua? Será que esse sofrimento, essa aflição para uns, ela passa? Vale a pena continuar? E nós sabemos que sim, sempre vale a pena continuar. E nós vamos observar que esta pergunta, ela encerra uma frase em que dá-se a ideia para alguns do fim do mundo, do fim da existência, quando nós sabemos que nós temos vida eterna e vida com V maiúsculo. E aí a gente começa a entender de que para nós, e nós sabemos disso, o próprio Jesus, nos disse que traria para nós o Consolador prometido, o Paracleto, que é a doutrina espírita. E a gente vê de que ele mesmo nos disse que viria para nos explicar aquilo que naquela época não havia condição de ser entendido. O Espiritismo nos traz as esperanças e as consolações. A esperança na vida, a consolação acerca de nós, que somos os caídos e que necessitamos nos reerguer. A vida continua? Sim. Foi difícil? Sim. Mas vamos nos reerguer. Já estamos nos reerguendo. A gente vai vendo de que essa consolação que a doutrina espírita nos traz, ela não é uma consolação da boca para fora, não é uma consolação imatura, mas sim uma consolação adulta,
firme, que ela se prevalece, se apoia na razão. O Espiritismo, nós sabemos que nos permite e abriu as nossas mentes para a chamada fé raciocinada. Então, nós devemos ter, diante das nossas adversidades, diante dos obstáculos que nós enfrentamos, diante dos reveses da vida, diante das perdas, meus irmãos. Quantos de nós, de nossos irmãos, de conhecidos outros, perderam entes queridos, perderam parentes para esse período deste ano de pandemia? Sabemos nós espiritistas que vamos nos encontrar do outro lado, na verdadeira vida. Mas, para nós, a grande questão, a falta que nos faz é a falta do contato, do tocar, do efetivamente abraçar aquele ente querido, aquela pessoa. Mas nós temos de colocar dentro de nós a certeza da vida eterna. A vida continua. E aí a gente começa a entender de que, fazendo parte dessa vida de Deus, nosso Pai, o Criador incriável, a gente vai entender de que abraçar o projeto do Espiritismo é abraçar a moral. É a gente entender que nós vamos perpassar por vários problemas, por aflições, obstáculos, segundo as nossas condições morais e segundo o nosso comportamento. A colheita. Como semeamos no passado? Como vamos colher agora? O que colhemos agora é resultado de nossas escolhas. Seja a pandemia, seja uma doença individualizada, seja uma aflição aqui, seja um tormento ali, nós precisamos perpassar por tudo isso, porque faz parte do nosso caminho de provas. Caminho esse individualizado, que devemos vencer individualmente. Teremos a ajuda dos outros? Sim, mas é uma conta que se é terceirizada. Essa quitação é nossa. E é essa quitação que nos leva a sermos sempre melhor, a nos realmente, nesse soerguer, nós nos tornamos melhores. Mas, meu irmão, a gente tem que entender, meus irmãos, que temos que abraçar todas essas barreiras que geralmente elas vêm para nos afastar do amor. Ah, tá. O amor. O amor que é a fonte de nossas vidas. Deus é amor. O nosso objetivo, como sabemos, é sermos espíritos puros. É a perfeição. É a busca da plenitude. E como é que podemos fazer a busca da plenitude se nós não nos iniciarmos a nos inserirmos no amor divino? Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos dentro de nós o germen que precisa ser desenvolvido. Trazemos essa potencialidade dentro de nós. Sabemos, como espíritas, da vida eterna. Então a gente tem que entender que temos um tempo a transcorrer num corpo físico e que temos um retorno para a erraticidade. E depois desse retorno para a erraticidade e esse período, nós retornaremos ao mundo material a fim de darmos continuidade na tarefa que Deus nos concedeu. E aí a gente tem que entender que, infelizmente, ainda somos obreiros distraídos. Somos ainda meio que, como eu diria, a gente ainda se passa em desatenções. A gente vai observando de que a gente tem as nossas responsabilidades, temos as nossas obrigações e muitas vezes as esquecemos. Muitas vezes as deixamos de lado. E aí, a vida continua? Claro, porque a vida continuar significa que nós sempre temos a oportunidade de recomeçar.
de se renovar, de refletir acerca de tudo ao nosso entorno, como espíritos imortais que nós somos. Então a vida continua, meus irmãos, porque se a gente entender de que essa vida, com V maiúsculo, é o conjunto das nossas várias encarnações, e nós espíritas sabemos disso, nós sabemos então que terá perpassado, transcorrido um tempo de 1 segundo, 1 minuto, em uma encarnação como a nossa, em relação a toda uma vida, desde quando fomos criados como espíritos simples e ignorantes. Então, o próprio Jesus Cristo nos disse que o caminho era o amor. O caminho era o caminho da paz. Mas que paz? Ele próprio nos disse: a minha paz eu vos dou, não a paz do mundo, mas a minha paz. E qual é a paz de Jesus? Qual é a paz do nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia? Senão aquela paz que acalma, aquela paz que nos deixa crescer, que nos faz entender de que somente pela caridade nós podemos crescer. Porque o nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, ele veio nos trazer aqui, quando esteve na Terra, ele veio nos transmitir os pensamentos de Deus, nosso Pai. E nada mais louvável do que nós sigamos esses pensamentos. Que não fiquemos desatentos, de que de repente não podemos dormir durante essa jornada. E aí a gente se lembra daquela passagem em que Jesus ele está fazendo as orações e pede aos discípulos, aos apóstolos, de que orem, que vigiem com ele. E ele retorna e os encontra dormindo. E ele faz aquela célebre pergunta: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentações. E mais adiante, quando ele não consegue de que os discípulos fiquem acordados, ele faz aquela célebre pergunta: então, nem por 1 hora conseguistes velar comigo? Olha a pergunta que o Mestre nos faz. O que é 1 hora diante de toda uma vida? Para que nós não nos dediquemos a Ele, que nós não comunguemos junto a Ele para, como Ele estava no momento de antecedendo o seu decúbito final, a crucificação, de estar com Ele para comungar do sofrimento, da aflição. Então a gente precisa, meus irmãos, aprender a se despertar. Nós temos de nos despertar. Aliás, o despertar não é uma ideia de Jesus para cá. Bem antes do Mestre Jesus, os filósofos da antiguidade, eles já falavam no despertamento do ser humano. Já se dizia, principalmente nas religiões hindus, de que o despertar do ser humano era algo essencial para que ele conseguisse alcançar o caminho da dita salvação. A gente tem um relatozinho, né, de Buda, por exemplo, que o cidadão chega para ele e fala: mestre, o senhor é Deus? E Buda responde: não, não sou Deus. E, mestre, me diz uma coisa, o senhor é um anjo então? Ele fez: não, eu não sou um anjo. E aí ele fez: eu não sou um anjo, reafirmou. E o cidadão olhou para ele e fez: e por que tu és tão nobre? Por que tu és tão puro e tão fulgurante? E ele respondeu: é porque eu já estou desperto. É porque eu já me descobri. Eu já tenho consciência de quem eu sou. Então, o despertar é isso. É a gente ter a noção de que estamos inseridos, encarnados, inseridos em um mundo de provas e expiações, como sabemos, e que estamos aqui, para vencer, para passar por obstáculos e que temos todas as ferramentas para que possamos suplantá-los. Então, a doutrina espírita, ela nos revelando
a persistência e a sobrevivência do espírito ao longo de toda uma vida, ela demonstra de que nós, através do nosso trabalho no bem, nos valores morais que vamos desenvolvendo ao longo das reencarnações, vamos despertando de maneira gradual e mais de uma maneira que nos permite assimilar, que é a verdadeira maneira. Não podemos aqui, meus irmãos, achar que esse despertamento que a doutrina nos propõe é algo efêmero. Não se perde. O espírito, ele não estagna. Ele estagna, mas ele não retrocede. A gente vai entendendo que ao longo do tempo nós vamos nas nossas aflições, nos nossos dissabores, mas que nós vamos satisfeitos, mas perseverantes. Aliás, essa frase é uma frase até de Emmanuel. Mas a veneranda Joana de Ângeles, ela nos diz uma coisa muito interessante, que ela diz que a insatisfação tem algo de útil. Ora, vejam vocês, a gente ficar insatisfeito nos gera algo de bom. Por quê? Porque é a motivação que nós temos, que muitas vezes somos preguiçosos, como diz Emmanuel em outra passagem, nós ficamos na ociosidade. E se algo não vier nos tocar para acordarmos, nós não conseguiremos dar o prosseguimento contínuo, constante na nossa caminhada. Nós precisamos sim, meus irmãos. A vida continua, mas nós precisamos passar por desilusões. O nosso querido Chico Xavier nos dizia, e tem uma frase muito linda e muito instigadora, que é o seguinte: a desilusão é a visita da verdade. Olha, observemos esta frase, porque quando nós, espíritos, nesta vida, né, nessas várias encarnações que nós temos, mas com muitas questões arraigadas na consciência, com muitas certezas, mas certezas que a nossa condição moral ainda não permitiu de vermos por cima e entender que, na verdade, não tem um alicerce. Quantas e quantas vezes nós dizemos, mas fulano, ele insiste no erro. Fulano é uma pessoa turrão. Está se vendo que não é isso e ele insiste. Precisamos, meus irmãos, que nós nos desiludimos. Quando a gente se desilude, a verdade chega, porque nos força a refletir, nos força a raciocinar. E por essa desilusão, abre-se a luz da verdade, do entendimento. Então, ao longo das nossas várias encarnações, nós temos várias insatisfações que são úteis. Nós vamos ter várias desilusões que também são úteis. A gente vai ver de que, para a vida continuar, nós devemos trazer dentro de nós essa alegria de viver. Ah, Wagner, mas cada um tem seu nível de aflição. Sabemos disso. Mas cada um também tem que desenvolver dentro de si essa certeza de que tudo passa. Essa certeza de que temos a esperança dentro de nós de que venceremos, que chegaremos à nossa plenitude. Aliás, isso lembra o apóstolo Paulo quando nos fala sobre a fé, a esperança e a caridade. E ele ainda cita, né, que das três a última é a mais importante. Mas o que seria de nós, humanos, sem fé, sem essa certeza, né, sem essa força que nos nasce dentro de nós para que consigamos ter energias para alcançar o nosso objetivo? O que seria de nós ter a fé, mas não ter a esperança de que vamos vencer, de que vamos suplantar mais uma etapa de vida? Precisamos sim, meus irmãos, como dizem os métodos da administração, das metas do ser humano, do mundo empresarial, precisamos ter força, ter foco e ter fé. A gente sabe exatamente o que a gente quer.
Mas o que a gente quer, a gente tem que estar sempre fazendo a renovação desse querer, porque a tendência dele é se alterar continuamente à medida que a nossa condição moral vai se elevando. Aí nós vamos depurando os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos anseios, e eles se tornam maiores e mais úteis. Utilidade. O Espírito de verdade já nos diz isso no livro dos Espíritos. Todo trabalho ele deve ser útil. E qual é essa utilidade que não seja a prática do bem? Então, essa alegria de viver é que nos permite, através da prática do bem, nós perpassarmos por tudo isso. A felicidade, como nós sabemos, ela não é deste mundo, é verdade. Mas nós podemos ter uma felicidade, ainda que relativa, mas que nos permite a viver bem, que nos permite nos melhorarmos sempre. Nós temos que entender que podemos viver no mundo, mas sem ser do mundo. Lembram dessa passagem? Então, o ser humano, a gente sabe que a destinação nossa é a felicidade, mas nós temos que também entender que para a gente alçar a felicidade, a gente tem que fazer essa nossa parte. E a valorização do bem, meus irmãos, é algo que é importante nesse momento. Nós precisamos nos livrar desse primarismo animal que ainda muitas vezes está em nós. Nós precisamos depurar as nossas mentes para as coisas boas, para a questão da prática do bem e do amor ao próximo, para a questão mesmo da prática do maior mandamento, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas, Wagner, estamos num mundo de provas e expiações. Como é que a gente pode sentir alegria? Como é que a gente pode sentir alegria em que tudo parece conspirar ao contrário? Aí a gente tem que nos lastrear na oração. Nós temos que entender que como a felicidade ela é relativa, nós estamos passando o que necessitamos. E aquilo que Deus nos dá são benesses. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Nós temos, meus irmãos, que usar daquilo que a veneranda Joana de Ângeles nos chama de resignação dinâmica. É o saber compreender o que se passa com nós, o aceitar, mas não ficar parado. Ao mesmo tempo, literalmente, como diz o ditado popular, correr atrás, buscar a nossa felicidade, o fazer o bem, o tentarmos sempre sermos melhores, ainda que nós intimamente, como espíritos errantes e imperfeitos que somos, não queiramos. Façamos como André Luiz nos diz, forcemo-nos a praticar o bem. Porque a gente força, com o tempo, se torna um hábito. E forçando e continuando ainda mais nessa tarefa, isto vira algo espontâneo dentro de nós. É isso que nós buscamos, essa espontaneidade dentro de nós. Porque nós somos espíritos que ainda sofrem, somos espíritos que ainda dormem. Nós somos os Lázaros modernos, a quem o Cristo chama, acordai, levanta, sai. É isso que o Cristo nos prega. É isso que ele nos manda. É isso que ele nos sugere. É isso que ele recomenda. Para cada um de nós, na nossa condição evolutiva, isso vai sair como um convite, como um chamado, como uma obrigação, como uma imposição. Mas não existe imposição para as questões do amor. O que existe é a gente desenvolver a espontaneidade dentro de nós. Temos que acordar para essa consciência espiritual, de sabermos que nós somos seres espirituais. Estamos vivendo, como sempre dizemos no meio espírita, uma jornada carnal, material. Mas que essa jornada é para que a gente se aperfeiçoe enquanto espírito. Não devemos pensar que a plenitude do amor de Cristo está lastreada na posse ou na vivência de bens materiais. Aliás,
O próprio Mestre Jesus, ele só utilizou os bens materiais para nos dar exemplo, aquelas historinhas, as parábolas, né? Então a gente vai vendo de que tudo aquilo que acontece em torno de nós está lastreado naquela que é a obrigação do Espiritismo de destruir, que é aquela praga denominada egoísmo, orgulho. Quando paramos, meus irmãos, e vemos e nos despertamos, nos descobrimos, autodescobrimento, descobrimos algo que já existe, não inventamos. Aquilo já está dentro de nós. E nós vamos ver que reside, muitas vezes, sutilmente, nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, o egoísmo. E esse é que nós precisamos erradicar de nossas mentes, de nossas consciências. Porque quando nós erradicamos, vamos minando o orgulho de dentro de nós, nós vamos, ao mesmo tempo, nos melhorando. Melhorando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. É quando nós começamos a largar, a deixar de lado o nosso eu fantasioso, aquilo que está em nossa mente e que nós achamos que circula e que todos estão à nossa disposição. E aí? A vida continua? Claro que continua. A vida, ela é plena. A vida, ela está aí para ser vivida. Nós trazemos o nosso planejamento reencarnatório. Nós trazemos aquelas ações que devemos fazer, que devemos cumprir, para que possamos alçar mais um degrau. O degrau da escada de Jacó, lá do Antigo Testamento, né? Então a gente vai entendendo de que temos que largar este homem velho de dentro de nós, abandonar essas estruturas arcaicas, arraigadas no orgulho, no egoísmo, que tomam conta de nós e que ficam nos impedindo, momentaneamente nos impede, de alçarmos voos maiores. Então nós, meus irmãos, devemos literalmente nos entregarmos a Deus. A vida continua? Continua. Deus está no comando. Nós precisamos entender, como diz a veneranda Joana de Ângeles, mais uma vez, sempre ela, de que nós precisamos atuar no bem. E nós, espiritistas, que já temos consciência da vida espiritual, que temos consciência da prática do bem, se a gente não faz no nosso dia a dia, junto a outras pessoas, nós estamos conspirando contra o bem. Temos que continuar com nossa vida, temos que trabalhar mais, mas também temos que ter a certeza de que este trabalho é para a nossa melhoria, é a busca da plenitude. E nós, meus irmãos, mais uma vez eu repito, é a questão de termos esta fé, esta íntima força que nos move. Nós sabemos, né, que para quem tem fé, nenhuma é preciso. Mas para quem não tem fé, não existe prova suficiente para que possa convencê-lo. E aí a gente vai entendendo de que o caminho dessa continuidade da nossa vida é também um caminho em que nós temos de orar. Nós precisamos nos ligar ao Criador. Como disse Jesus lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 4, salvo engano, seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e é concedido a vós o que pedirdes. Mas nós temos de saber pedir. Nós temos que estar preparados para pedir a Deus, para que possamos suportar as nossas aflições, para que possamos atravessar os obstáculos. Muitas vezes os obstáculos se interpõem diante de nós como algo monstruoso, grande, mas nós vamos tentando. Passa pelo lado dele, por cima dele ou atravessa ele. Mas para Deus nada é impossível. E a casa espírita, ela está aí para isso. Nós sabemos disso.
Nós não devemos perguntar, enquanto espiritistas, o que é que a casa espírita pode fazer por nós, e sim o que a gente pode fazer pela casa espírita, que é esse recanto da prática do bem para com os desencarnados, do bem para com os encarnados. A casa espírita, como disse nosso irmão Bezerra de Menezes, é aquela tocha acesa contínua. A gente tem que entender de que a vida continua e a casa espírita é o repositório de amor, de trabalho no bem. Para nós, digo de novo, essas almas caídas, possamos continuar a nos reerguer. Meus irmãos, nós devemos entender que tudo na vida são oportunidades. E nós agora estamos passando pela oportunidade de, através da reflexão, de nos melhorarmos, de entendermos, de trazermos a nossa consciência, de refletirmos o como nós podemos atuar no bem. Então, pensemos na oração, meditemos, façamos uma meditação, façamos uma atuação maior na nossa casa espírita. Vamos pensar como o apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12. Portanto, levantai suas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É isso, meus irmãos. A gente tem que novamente se levantar e seguir em frente. E aí, a vida continua sempre para frente, adiante. Avancemos no bem com Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Uma boa noite, fiquem em paz, Jesus que os ilumine e os abençoe. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e pela confiança.